Olá galera de cálculo 3, nessa videoaula a gente vai ver mais dois resultados importantes sobre equações diferenciais lineares de segunda ordem. Vamos nessa? Na última videoaula a gente encontrou em diversos exemplos um conjunto fundamental de soluções e, consequentemente, a solução geral de uma equação diferencial linear de segunda ordem. No entanto, muitas vezes isso é uma tarefa difícil. E a pergunta que vem é se uma equação diferencial linear de segunda ordem sempre tem um conjunto fundamental de soluções. E o teorema a seguir nos responde isso. Considere a equação diferencial linear de segunda ordem, cujos coeficientes p e q são contínuos em algum intervalo aberto. Equação diferencial de segunda ordem homogênea. Escolha algum ponto t0 em I, seja y1 a solução da equação diferencial que também satisfaz as condições iniciais, y de t0 igual a 1, y' de t0 igual a 0, e seja y2 a solução da equação diferencial que satisfaz as condições iniciais, y de t0 igual a 0, y' de t0 igual a 1. Então, y1 e y2 formam um conjunto fundamental de soluções da equação diferencial linear de segunda ordem homogênea. Bom, para aplicar esse teorema, para entender um pouco melhor, vamos resolver esse exemplo. Encontre o conjunto fundamental de soluções especificado pelo teorema apresentado para a equação diferencial y2' menos y igual a 0, usando o ponto inicial t0 igual a 0. A gente viu nas últimas aulas que y1 de t igual a e elevado a t e y2 de t igual a e elevado a menos t são soluções dessa equação diferencial. Vamos primeiro verificar se elas formam um conjunto de soluções fundamentais dessa equação diferencial. Para isso, vamos calcular o Wronskiano, que, quando depende de t, é dado por e elevado a t, e elevado a menos t, e elevado a t, menos e elevado a menos t, ou seja, primeira linha, as funções y e y2, segunda linha, suas respectivas derivadas. Com isso, a gente tem que o Wronskiano de t é dado por menos e elevado a 0 menos e elevado a 0, ou seja, menos 2. Bom, então a gente tem que y1 e y2 formam um conjunto fundamental de soluções. Para isso, a gente tem que verificar se y1 de t0 vale 1, y'1 de t0 vale 0, se y2 de t0 vale 0 e se y'2 de t0 vale 1. Nesse caso, a gente tem que y1 de t0, que para a gente é 0, vale exatamente 1. Ok. Por outro lado, y'1 de 0 vale 1 também. Ou seja, a gente tem que esse y1 que a gente encontrou na última videoaula não é uma das funções especificadas pelo teorema. Verificando agora y2, a gente tem que y2 de 0 vale 1, e por outro lado, y'2 de 0 vale menos 1. Logo, a gente tem que y2 também não é o y2 especificado pelo teorema. Bom, pessoal, então, para a gente encontrar y1
y2 especificados pelo teorema, a gente tem que utilizar a seguinte relação. Embora eles não sejam o y1 e y2 especificados pelo teorema, a gente sabe que toda solução y tem a cara C1 vezes E elevado a t mais C2 y2, ou seja, C2 é elevado a menos t. E a gente vai escolher agora de modo que y de 0 seja 1, y' de 0 seja 0. Então, a gente vai fazer isso agora, olha. Então, sei lá, seja y3, o y do teorema, igual a C1 igual a um C1 E elevado a t mais C2 E elevado a menos t, e a gente pegar y3 de 0 igual a 1. Além disso, y' de 0 igual a 0. Bom, com isso, o que a gente vai ter, pessoal, é o seguinte. Se y3 de 0 vale 1, então a gente tem que C1 mais C2 valem 1. Por outro lado, y' 3 de 0 tem que ser 0. Bom, se y3 é C1 mais E elevado a t mais C2 vezes E elevado a menos t, então a gente tem aqui que y' de t vale C1 E elevado a t menos C2 E elevado a menos t. Isso nos dá então que C1 menos C2 tem que ser igual a 0. Bom, com isso, pessoal, o que a gente vai ter aqui é que C1 vale meio e C2 também vale meio, ou seja, C1 igual a C2 igual a meio. Subir aqui mais um pouco. Logo, o que a gente tem é que y3, né? Portanto, y3 de t é igual a E elevado a t sobre 2 mais E elevado a menos t sobre 2, que também a gente conhece essa função, que nada mais é que o cosseno hiperbólico de t. Bom, analogamente, a gente vai procurar agora pela segunda função explicitada pelo teorema, que é a seguinte. Vou chamar aqui de y4 de t. Eu vou usar o mesmo C1 e o mesmo C2, pessoal, mas vão ter valores diferentes, né, consequentemente. y4 de t igual a C1 mais E elevado a C2 menos t, ou seja, C1 é elevado a t mais C2 é elevado a menos t, e, consequentemente, y'4 de t vai ser C1 é elevado a t menos C2 é elevado a menos t. Mas a gente vai pegar y4 de modo que y4 de t seja igual a 0 agora, correto? Olha só, voltando ao nosso teorema lá, olha. y4 de t igual a 0, depois a derivada igual a 1. Então, olha só, e y' 4 de 0 igual a 0. Então, aqui na verdade nem é t, né? Aqui já posso pegar direto o valor de t0, que é 0. Bom, se isso acontece, pessoal, o que a gente vai ter então é a seguinte relação. C1 mais C2 igual a 0, C1 menos C2 igual a 1. E quando a gente resolve aqui, a gente vai ter que C1 vale meio e C2 vale menos meio. Portanto, a segunda função é a função y4 de t igual a E elevado a t sobre 2 menos E elevado a menos t sobre 2, que é igual ao seno hiperbólico de t. Bom, logo, a solução geral
explicitada por esse teorema, ou seja, o conjunto de soluções fundamentais explicitada pelo teorema é a função cosseno hiperbólico de t e seno hiperbólico de t. Isso significa, pessoal, que a solução geral é dada por geral da DDO, né, é y de t igual a um K1 vezes cosseno hiperbólico de t mais um K2 seno hiperbólico de t. Uma coisa muito importante desse exemplo, pessoal, desse exercício, é mostrar que uma equação diferencial possui infinitos pares de soluções fundamentais. E aqui eu utilizei K1 e K2 em vez de C1 e de C2, é para mostrar que é possível escrever qualquer solução de equação diferencial como combinação de y3 e y4, no entanto, os coeficientes dessa combinação linear serão diferentes daqueles coeficientes utilizados caso eu escolha o conjunto, de soluções fundamentais y1 e y2. Como existem infinitos, em via de regra, a gente deve escolher aquele par ou aquele conjunto de soluções fundamentais que seja mais conveniente. Beleza? O resultado a seguir fornece para a gente uma forma explícita simples para o Wronskiano de duas soluções quaisquer de uma equação diferencial ordinária de segunda ordem linear e homogênea, mesmo que as soluções dessa equação diferencial sejam desconhecidas. Bom, o teorema chamado Teorema de Abel diz o seguinte: se y1 e y2 são soluções da equação diferencial y2' mais p de ty' mais q de ty igual a zero, em que p e q são contínuas em um intervalo aberto i, então o Wronskiano de w em função de t é dado, então o Wronskiano w das funções y e y2 em função de t é dado por c vezes a exponencial de menos a integral de p de t dt, em que c é uma certa constante que só depende de y1 e y2, mas não depende de t. Além disso, o Wronskiano de t ou é nulo para todo t em i, no caso em que c vale zero, ou ele nunca se anula em i, no caso de ser c diferente de zero. Isso quer dizer, pessoal, que os Wronskianos de dois conjuntos fundamentais de soluções quaisquer da mesma equação diferencial só podem diferir por uma constante multiplicativa, e que o Wronskiano de qualquer conjunto fundamental de soluções pode ser determinado a menos de uma constante multiplicativa sem resolver propriamente a equação diferencial. Além disso, sob as condições desse teorema de Abel, o Wronskiano é sempre zero ou nunca se anula. Então, a gente pode determinar qual caso que ocorre de fato, calculando o Wronskiano para um único valor conveniente de t. Bom, para finalizar então, vamos resolver o seguinte exemplo. Já verificamos que y1 de t igual a t elevado a meio, y2 de t igual a t elevado a menos 1 são soluções da equação diferencial 2t ao quadrado entre duas linhas mais 3t y' menos y igual a zero, com y negativo. Verifique que o Wronskiano de y1 e y2 é dado, de fato, por essa equação 23. A gente calculou, pessoal, esse Wronskiano previamente e chegamos no seguinte, olha, w de y1 e y2 de t igual a menos 3 meios vezes t elevado a menos 3 meios. Bom, a gente chegou nesse valor calculando o determinante Wronskiano, né? Vamos calcular agora o Wronskiano utilizando a fórmula. Para isso, a gente primeiro tem que
escrever a equação diferencial na sua forma padrão dada pelo teorema. Então, a gente tem o seguinte, olha, divide toda a igualdade por t ao quadrado vezes 2, e a gente vai ter y duas linhas mais 3 sobre 2t, y' menos y sobre 2t ao quadrado igual a 0. Aqui, então, a gente tem o que a gente estava procurando, que é a função p de t. Olha. Exatamente aqui está o nosso p de t. Então, para a gente calcular Wronskiano, a gente sabe que ele é dado por w de y1, y2 de t, de acordo com a equação 23, né? É igual a c vezes e elevado a menos a integral de 3 sobre 2t dt. A integral de 3 sobre 2t dt é igual a 3 meios vezes ln de t. Ou seja, isso aqui é igual a c vezes e elevado a menos 3 meios vezes ln de t. E elevado a ln de t é o mesmo que t. O que implica, pessoal, então, que o Wronskiano das funções y1, y2 aplicado em t é o mesmo que c vezes e elevado a, c vezes t elevado a menos 3 meios. Só mostrando para vocês, ó, isso aqui tudo, pessoal, ó, vale t, beleza? Então, para o caso de y1 e y2 dados, basta a gente pegar o que? C igual a menos 3 meios. E com isso, então, a gente finaliza a videoaula de hoje.